Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Leudimar, sou nutricionista. Então, o objetivo de hoje é apresentar para vocês algumas ações de prevenção e cuidado à obesidade infantil na atenção primária, tá? Algumas ações que a gente pode estar desenvolvendo na rotina de atenção às crianças com obesidade e visando a prevenção da obesidade infantil nesse grupo. A gente sabe que a infância é um período crucial, né? O estado nutricional, principalmente até os 2 anos de vida da criança, é crucial para o estado nutricional futuro, né? Na idade adulta e também na adolescência. Bom, primeiro a gente tem que contextualizar o que seria obesidade, né? Então, a obesidade ele é um agravo de caráter multifatorial, então tem várias causas, né? Que podem resultar na obesidade. Todo esse conjunto de caráter multifatorial ele é decorrente de um balanço energético positivo, ou seja, quando a ingesta é maior do que o gasto energético. Então, se eu tiver uma ingesta maior, eu vou armazenar essa energia em forma de gordura e, consecutivamente, eu vou ter um sobrepeso, né? E se isso for de uma forma crônica, prolongada, eu posso chegar a um quadro de obesidade, tá? Então, a obesidade ela é uma doença que ela está associada a outras doenças. Então, esse que é o grande ponto importante da obesidade, porque além dela ser uma complicação metabólica, ela está relacionada com a questão da hipertensão arterial, da hipercolesterolemia, né, triglicerídeos elevados e, consecutivamente, a resistência à insulina. Tá? Então, como eu já falei, ela tem uma origem multifatorial, a gente tem origem biológica, né, tem pessoas que vão ter uma predisposição a vir a desenvolver. Tem questões históricas também que estão ligadas no desenvolvimento da obesidade, fatores ecológicos. O ambiente onde eu estou inserido, fatores econômicos e políticos também vão influenciar na minha qualidade de vida e, consecutivamente, se não for de uma forma positiva, isso pode repercutir também na minha saúde e, consecutivamente, dependendo de como seja, num quadro de obesidade também. Eu achei interessante trazer esse esquema aqui para vocês verem, porque a gente está vivendo num período, né, de isolamento social, embora algumas cidades, né, já estão com medidas mais amenas em relação à questão da quarentena, né, alguns serviços já estão retomando, né, mas o que a gente tem que pontuar é o seguinte: as nossas crianças ainda não estão na escola, então muitas delas, quase todas elas estão em casa, né, e uma vez a criança estando em casa, ela, em algumas vezes, ou em grande parte das vezes, ela pode ficar impossibilitada da prática de atividade física, tá? E até de uma alimentação saudável. Então, é isso que esses autores eles estão pontuando aqui, que o distanciamento social e as ordens de permanência em casa poderiam ser fatores que poderiam reduzir a oportunidade da prática de atividade física em crianças. E, consecutivamente, uma alimentação saudável, porque muitos pais acabavam comprando, estocando, né, alimentos em casa, e muitas das vezes eram alimentos ultraprocessados, alimentos que têm quantidade elevada de sódio, açúcares, né, e aditivos. Uma vez em casa, né, com a prática reduzida, né, de atividade física, a tendência é que essas crianças permaneçam mais tempo, né, em frente às telas, a telas, né, computador, a TV, e consequentemente, né, acabam adquirindo aquele hábito, né, sedentário. E a gente sabe que o hábito sedentário, né, a ausência desse gasto diário, né, calórico a partir de prática de atividades físicas e também de uma alimentação saudável que não forneça, né, calorias, né, desnecessárias, podem levar ao quadro de sobrepeso e, se isso for de uma forma crônica, mais prolongada, a um quadro de obesidade. Então, aqui eu apresento para vocês algumas projeções do impacto da obesidade na infância. Como eu falei, a infância é um período crucial, né, que tem uma influência no estado nutricional nas fases futuras, tá? Como a gente pode observar aqui, a obesidade até os 2 anos, né, até os 2 anos de idade, uma criança que tem obesidade, né, nessa fase, nessa idade, ela tem 75% de chance de ser um adulto obeso aos 35 anos. Se essa obesidade ela estiver presente na adolescência, no final da adolescência, né, considerando aí
os critérios da Organização Mundial da Saúde para a adolescência, ao final, né, dos 18, 19 anos, ele terá uma chance de 89% de se tornar um adulto obeso, tá? Agora, se essa criança ela tiver um peso saudável aos 2 anos, ela tem 50% de chance de ter um peso saudável aos 35 anos. Para vocês verem que, embora a chance é maior, mas é 50%. Daí a importância de, ao longo da vida, nós tenhamos hábitos alimentares saudáveis, prática de atividade física, né? E nós, como profissionais da saúde, tenhamos isso em mente para estarmos sempre orientando, né, em qualquer fase da vida, independente se o indivíduo tiver peso adequado ou não, quanto uma alimentação saudável, né, e um estilo de vida que evite a obesidade. Aqui eu apresento para vocês alguns dados, né, que eu acho bem interessante, né, da gente pontuar isso aqui. Aqui do lado esquerdo da tela, a gente tem um estudo, né, no qual eles verificaram que um aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados, né, para quem alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que passaram por um processo mais complexo, né, pela indústria. E para eles se tornarem ultraprocessados, geralmente a indústria adiciona muitas substâncias, né, como por exemplo, além de sódio, né, e açúcar, também tem aditivos químicos, né, aditivos. Então, esse trabalho ele mostra isso, que um aumento de 10% no consumo desses alimentos está associado a um aumento significativo de mais de 10% no risco geral de câncer geral e de mama. Por que eu apresentei isso? Porque a gente sabe que esses alimentos eles levam ao excesso de peso. E já tem pesquisas que apontam a associação entre o excesso de peso e o desenvolvimento de determinados tipos de câncer, tá? Como são esses dados aqui que eu apresento para vocês do Instituto Nacional do INCA, aqui no lado direito da tela, que eles verificaram que 13 em cada 100 casos de câncer estão associados ao excesso de peso. Então, a obesidade ela é um fator, né, que estudos já apontam ter uma associação com o surgimento de determinados tipos de câncer. Então, por isso que é importante a gente orientar as pessoas e mostrar esse real cenário, né? Porque a gente sabe que o consumo de alimentos ultraprocessados, né, é muito elevado. Isso aumenta o peso e, consecutivamente, tem esse risco, tá? E um dado aqui que é interessante, né, que 1 em cada 3 desses casos, eles poderiam ser evitados através da prática de atividade física e de uma alimentação saudável. Então, daí a importância de nós, como profissionais da atenção primária, e não só da atenção primária, né, mas do profissional que estiver no ambulatório, né, no serviço especializado, orientar a população quanto a isso, né, que essas medidas primárias, né, de uma alimentação adequada e saudável, de uma prática regular de atividade física, ela pode vir a prevenir ou reduzir os riscos, né, de uma doença como essa, como é a obesidade. Aqui é um outro trabalho que eu apresento para vocês, que apresenta as projeções, né, de casos de câncer associado à obesidade no nosso país. Então, esse estudo mostra que o Brasil, em 2025, a estimativa é que tenha 29 mil casos de câncer associado à obesidade. E a gente analisa, a gente está muito próximo de 2025, né? Nós estamos em 2020, daqui a 5 anos, isso não é muito tempo. Então, a criança que você está atendendo hoje na atenção primária, né, que é obesa, né, e o adolescente, é importante que você tenha esse olhar diferenciado para ele não ser uma dessas pessoas em 2025, né, ou nos próximos anos, né, que possam vir a ter uma doença crônica, né, como câncer, por exemplo, né, em consequência de um quadro de excesso de peso, algo que poderia ser evitado. Aqui nós temos dados, eu vou apresentar agora para vocês alguns dados a nível de Brasil e a nível de Maranhão, tá? Então, esses dados aqui foram coletados por meio do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, tá? Do Ministério da Saúde, e ele reúne os dados de crianças que foram acompanhadas na atenção básica, tá? Em relação à vigilância alimentar e nutricional, né? Que é crianças que tiveram peso e altura feridos, tá? E também o consumo alimentar, tá? Que eu vou apresentar mais adiante. Então, em 2018, 3 em cada 10 crianças de 5 a 9 anos atendidas no SUS estavam acima do peso, tá?
Então, 4,4 milhões de crianças no nosso país estavam acima do peso. Desse total, aproximadamente 1,2 milhões dessas crianças estavam com obesidade, tá? Que essa fatia do gráfico que vocês estão vendo em azul. E 5% delas estavam com obesidade grave. Então, eram crianças que já precisavam de uma intervenção mais individualizada, tá? Por uma equipe, tá? De saúde, tá? Aqui eu apresento para vocês um gráfico, né, que me chamou muita atenção, também do Atlas da Obesidade no Brasil, que reúne o excesso de peso por estado, em menores de 2 anos. Eu pontuei aqui o estado do Maranhão, tá? A gente observa que o Maranhão ele está na sexta posição, né? Ele está atrás do Rio Grande do Norte, então é um percentual considerado, né, quando a gente compara todos os estados do nosso país, e são em crianças menores de 2 anos, como eu havia falado. Essa é uma fase crucial, vital, tá, que dependendo de como ela seja, né, como seja o cuidado nessa primeira fase, sob o ponto de vista da nutrição, isso vai ter um reflexo na idade adulta, né, como eu apresentei para vocês no início da apresentação, aqueles dados de projeção em relação à obesidade. Aqui eu apresento para vocês em relação à obesidade em menores de 2 anos. Então, esse dado fica um pouco, até um pouco mais preocupante, né? Quando eu me refiro em relação ao Maranhão, mas a gente tem aqui todos os estados, né, do país. Em primeiro está o estado do Sergipe, tá? Seguido do Ceará, em terceiro lugar o Maranhão, tá? Então, o Maranhão teve uma prevalência de 11,2% de crianças menores de 2 anos com obesidade. Então, daí a importância das ações de políticas públicas voltadas à promoção do aleitamento materno, tá? Porque a gente sabe que tem trabalhos que apontam que crianças que são que sofrem um desmame precoce, né? Geralmente a família acaba adotando outros tipos de alimentos não saudáveis, né? Então essa criança acaba tendo contato antes de completar os 6 meses, né? Ou após os 6 meses ela acaba tendo contato já com alimentos que não são saudáveis, né? Então isso tudo vai ter um reflexo no estado nutricional dessa criança, tá? Então é importante já as ações de promoção ao aleitamento materno, tá? Exclusivo nessa faixa, né? Então dá a importância de ações no âmbito da atenção primária, né? Nas unidades básicas de saúde, né, um contato com os responsáveis da criança, né, através de reuniões de discussão, né, que sensibiliza os pais, né, e responsáveis da importância do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. Aqui nós já temos dados em relação aos marcadores de consumo alimentar, tá? Então aqui são informações também da atenção primária, tá, que foram coletadas são dados de 2018, tá, e foram publicados em 2019 por meio do Atlas, né, da obesidade. Então, em 2018, foram avaliadas 77.683 crianças menores de 2 anos, tá, para avaliar como estava o padrão alimentar delas, tá? São crianças que foram avaliadas por meio das fichas de marcadores de consumo alimentar, aquelas fichas que devem, né, ser aplicadas, né, na rotina de serviços da atenção primária, nas consultas, né, dentre os procedimentos, né, que são realizados na atenção primária de atendimento. Então, desse total de crianças, 54% delas estavam em aleitamento materno exclusivo, tá? Então, mais 50% delas estavam. Porém, o que chama a atenção é que 49% dessas crianças já haviam consumido algum alimento ultraprocessado. Então, quase 50% delas, tá, já haviam experimentado algum alimento ultraprocessado, tá? Aqui a gente já apresenta nas crianças de 2 a 4 anos, tá? Foram avaliadas mais de 170 mil crianças, tá, com essa faixa etária em 2018. Foi observado que mais de 60% delas já haviam consumido bebidas adoçadas, tá, no dia anterior que foi aplicado a ficha de marcador de consumo alimentar. E outro fato curioso também é que mais de 50% dessas crianças se alimentavam em frente à TV, né, ou os pais, né, alimentavam essas crianças na frente da TV, tá? Então, a gente observa que os dados mostram que grande parte delas não tem um hábito saudável em relação à questão da alimentação, embora a gente observe aí que
79% delas consumiram frutas, 67% consumiram verduras, mas a gente observa logo aqui no último percentual que 60% já haviam consumido biscoitos recheados, doces e guloseimas também. Então, ao mesmo tempo que tinha uma variedade de alimentos in natura, também a gente observa a presença de alimentos ultraprocessados. Tá? O que vale destacar é que a obesidade, né, ela é uma doença que perpassa todas as classes sociais. Então, ela não está atrelada somente a aquelas pessoas que têm o maior poder aquisitivo. Pelo contrário, a obesidade ela está presente na população de baixa renda, né? Porque além do pelo seguinte motivo, os produtos ultraprocessados eles têm muitos deles têm um custo muito reduzido, né? E também tem a questão da praticidade. Então tudo isso influencia, né? O meio, né? E reforça o que eu falei, né? Que a obesidade ela está presente, né, em todas as classes sociais. Quando a gente observa esse consumo de alimentos, o consumo alimentar nas crianças de 5 a 9 anos, já são crianças que já estão na fase escolar, né, já tem contato com a lanchonete da escola, né, já traz os alimentos de casa, né, preparados pela família ou comprados. Então, a gente observa que dessas crianças, né, 63% delas, em 2018, tinham o hábito de realizar também as refeições assistindo TV, em frente à televisão. Tá? Então, a gente sabe que o hábito, se alimentar em frente à televisão é um hábito que não é saudável para a criança, né? Porque é importante que a criança tenha aquele contato com a comida, veja, sinta, né? O que perceba, né? O que tá no prato, o que ela leva na boca, né? Vai influenciar na questão da mastigação também. Uma criança que consome um alimento em frente à TV, ela certamente, às vezes, o processo de mastigação não é o mesmo de quando você está reunido também junto à mesa, né? Com toda a família, tá? Desse total de crianças, a gente observa também que os percentuais foram altos em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados. A gente observa que mais de quase 70% delas consumiram bebidas adoçadas, mais de 50% consumiram alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, né? E também, né, um percentual elevado consumiram também biscoitos recheados e guloseimas. Aqui eu tenho um trabalho, né, que foi feito aqui no estado do Maranhão, em São Luís, que avaliou 206 crianças de 13 a 32 meses e tem uns dados curiosos. Eles mostraram que o macarrão instantâneo e o biscoito recheado estavam entre os 10 itens mais representativos para energia, carboidrato e lipídios, tá? No consumo dessas crianças. Assim como também as bebidas, como o achocolatado líquido, o refrigerante, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção também é o fato de que mais de 66% das crianças já haviam experimentado o iogurte peito suíço, que é vendido, né, como um alimento dito rico em vitaminas, né, como resultado do poder do marketing nutricional, né, que a indústria tenta induzir, né, a população a comprar com o falso discurso de ser um alimento saudável. Os caldos e tablets, né, e macarrão instantâneo estiveram como os principais contribuintes para o consumo de sódio. Então, na alimentação dessas crianças já havia a adição desses tipos de produtos. Então, atualmente, nós temos as referências, né, quando se trata de orientações de promoção da alimentação adequada e saudável, nas ações não só da atenção básica, mas nas ações da saúde, dos guias alimentares, tá? Recentemente foi publicado o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras, né, um guia para crianças até 2 anos de idade. Os guias eles são instrumentos de indutor de políticas públicas, tá? E visam, né, essa informação não só para o profissional de saúde, mas para a população se apropriar das ações de orientação quanto à promoção da alimentação adequada e saudável, tá? Então, a minha apresentação ela foi baseada nos guias alimentares, tá? Principalmente no guia da criança menor de 2 anos. Então, ela vai ser baseada nesses instrumentos que são indutores de políticas públicas e que estão disponíveis, tá, para os profissionais da saúde e para a população em geral, tá? Tem como baixar pela internet. A partir dos 2 anos é o guia para a população brasileira, né, que é a referência, né, tanto para crianças, né, a partir de 2 anos, como para adolescentes, jovens e adultos. Então, só para reforçar, o guia ele divide os alimentos, né, ele classifica os alimentos em in natura,
ou minimamente processados, em processados, um grupo especial, que é o grupo de ingredientes culinários, né, que compreende os óleos, gorduras, sal e açúcar, e o grupo de alimentos ultraprocessados. Então, essa é uma classificação, porque eu apresentei para vocês, porque nas ações da atenção primária, de promoção da alimentação adequada, eu acho é muito importante que a gente mostre essa diferença para a população, para as pessoas saberem a diferença entre alimentos in natura, tá? Que são aqueles alimentos extraídos diretamente da natureza, tá? Como frutas, verduras, ou minimamente processados, que são aqueles alimentos que também são extraídos da natureza, mas que precisam de um processo mínimo, né, para serem consumidos, como, por exemplo, o feijão, o arroz, que é importante que faça uma limpeza nesses alimentos, né, retirem partes, né, cascas, né, então eles são minimamente processados, fazem parte desse primeiro grupo, tá? E também as carnes, os ovos. O segundo grupo é o grupo de processados, que são aqueles alimentos em que ocorre a adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário, outra substância natural, né, nesses alimentos, tá? Como, por exemplo, aqui se enquadra a questão de determinados queijos, conservas, né, como, por exemplo, uma conserva com uma compota de frutas, por exemplo, que a fruta somente está conservada no açúcar, né? Uma outra conserva de determinados legumes, que ela está conservada apenas no sal, tá? Então, os alimentos processados são esses, quando eu pego um alimento in natura e adiciono um ingrediente natural como forma de conservar aquele alimento. A terceira categoria é dos óleos, gorduras, sal e açúcar, que são os ingredientes naturais, né, que são utilizados em preparações culinárias, tá? Dentro dessa categoria entra o sal, tá? As gorduras, entra os temperos, né, naturais. É importante que a gente oriente a população que o sal ele tem um papel importante na nossa alimentação, assim como o açúcar. Então é importante que a gente não crie aquele ambiente do famoso terrorismo nutricional em relação a esse tipo de alimentos, né? Que eles têm um papel importante. O que a gente tem que orientar a população é da consciência que eles têm que utilizar, tá? E por fim são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que passaram por um processamento mais rigoroso pela indústria, né? E foram adicionados vários outros componentes na sua preparação, né? Dentre eles os aditivos alimentares, tá? Geralmente a gente orienta a população a identificar um produto ultraprocessado, claro, pela embalagem, né? A embalagem é uma referência, mas aqueles produtos que têm geralmente mais de 5 ingredientes que eu não conheço, nomes complicados que eu nunca ouvi falar, e elementos que não tem, por exemplo, na prateleira da minha casa, certamente é um produto ultraprocessado. Então essa é uma forma da gente estar orientando a população de uma forma prática quanto a isso. Aqui eu apresento para vocês a escala de processamento dos alimentos, tá? Eu acho que eu considero um instrumento lúdico muito interessante da gente estar utilizando nas ações de promoção da alimentação saudável, tá? Na atenção primária, tá? Para crianças, adultos, idosos, todas as faixas etárias. Vocês observam que é uma escala que é dividida em 3 andares, tá? O primeiro andar representa o andar dos alimentos in natura, aqueles alimentos que têm que ser a base da nossa alimentação. Então a gente tem um exemplo aí de um abacaxi, né? Uma fruta, né? In natura. Se eu pegar esse abacaxi e adicionar um açúcar, né, e pegar uma calda com açúcar e conservar ele, eu transformo ele num produto processado. Porque lembra como eu falei? Se a gente pegar essa compota, esse abacaxi que está lá, e ele passar por um processo mais rigoroso industrial, no qual vai ser necessário adicionar aditivos como conservantes, corantes, ele já se transforma num produto ultraprocessado. Então ele faz parte do menor degrau dessa escala. Ou seja, tem que ser aqueles alimentos que nós temos que evitar, né? Tem que evitar, fazer com que nossas crianças evitem o consumo desses alimentos, porque eles vão ter um impacto na saúde. Aqui eu apresento uma foto, né, de uma atividade que nós realizamos, algumas das atividades que a gente realiza com a escala de processamento. Então, a escala vocês podem produzir, fazer de papelão, recoberto com EVA, fica a critério de cada profissional. E a aplicação ela pode ser aplicada no ambiente escolar, dentre outros locais, tá? Que vocês acharem nas ações da rotina da atenção primária, uma unidade básica de saúde. Bom, além das ações de prevenção e promoção da alimentação saudável, ações de educação e saúde, de educação nutricional, existem outros desafios que a gente tem que enfrentar, né, em relação à obesidade, tá? Então, são desafios para o enfrentamento da obesidade.
Um deles é a questão da sobretaxação de bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, tá? A gente sabe que o nosso país, infelizmente, ainda ele incentiva benefícios fiscais às empresas, ou seja, não atribui impostos para as grandes empresas produtoras de bebidas açucaradas, como refrigerantes, achocolatados, determinados tipos de sucos, né? Então, o valor desse produto fica muito mais acessível à população, tá? Então, vários trabalhos mostram que quando a gente sobretaxa esse tipo de produto, a tendência é que o consumo seja menor, as vendas sejam menor. Então, consequentemente, as pessoas não comprariam esses produtos prejudiciais. Vários países já adotaram a sobretaxação e verificaram que quando a sobretaxação foi de torno de 10%, houve uma redução de 14% nas vendas de bebidas açucaradas, como refrigerante. Um outro desafio que a gente tem que enfrentar, que a gente enfrenta, é em relação à regulamentação e à publicidade da propaganda, tá? As nossas crianças, elas são muito vulneráveis à propaganda. E a indústria, ela utiliza disso, ela coloca o produto como um meio socializador, né, para as crianças. Se a criança não comprar aquele produto, mas o amiguinho compra na escola, ela não se sente pertencente ao ambiente social, né? Então é algo que vai além somente do fato de consumir. Gira em torno de toda essa questão de integração, né, no meio social. Então a gente tem esse grande desafio em relação à publicidade e propaganda, né, que tem um poder muito forte, né, de influência nas escolhas, nas preferências alimentares das nossas crianças. Um outro desafio é a oferta de ambientes saudáveis. Tá? Quando a gente fala em ambientes saudáveis, eu me refiro à oferta de cantinas escolares saudáveis, que vendam alimentos a um preço favorável, né, e saudável para as crianças, e não só no ambiente escolar, mas também no ambiente de trabalho, nos órgãos públicos. Existem já algumas portarias, né, que a nível de alguns estados, né, que já vetam, né, por exemplo, o fornecimento de refrigerantes, por exemplo, em eventos de empresas, né, ou de órgãos públicos, né. Então, é importante que a gente esteja engajado em determinados projetos de lei municipais ou estadual, para a gente estar apoiando, né, esses tipos de propostas, né, que visam, né, essa segurança alimentar e nutricional quando se trata de ambientes saudáveis. E, por fim, o aperfeiçoamento de normas de rotulagem nutricional. O que seria isso? Uma rotulagem, né, informações nas embalagens dos produtos, principalmente dos ultraprocessados, que mostrasse de uma forma clara para a população que aquele produto tem muito açúcar, tem muito sódio, ou tem muita gordura saturada, ou trans, né? Então, a gente ainda tem esse obstáculo, né, em relação a isso. Tem vários países da América Latina que já adotaram a rotulagem nutricional por meio de símbolos, né? Às vezes é um triângulo, né, preto com letrinhas brancas que diz na embalagem do produto: contém muito sódio, contém muita gordura, tá? Então, é importante que nós, como profissionais da saúde, tenhamos em mente desses desafios e a gente possa estar trabalhando em cima dessas questões aqui em prol da saúde das crianças e também dos outros ciclos da vida também. Em relação à questão da amamentação e obesidade, por que eu quis mostrar para vocês em relação à amamentação? Porque a amamentação é o primeiro ato de promoção de alimentação adequada e saudável e de hábito alimentar saudável, tá? A amamentação nos 2 primeiros anos de vida é fundamental para prevenir doenças na vida adulta, tá? Então, uma criança que tem um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, e continuado, né, até os 2 anos, junto com a alimentação complementar, possivelmente ela tem menores riscos de ter doenças crônicas como asma, diabetes e, consecutivamente, a obesidade. A gente tem aí nas ações da atenção primária a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que é uma estratégia importante que tem como objetivo elaborar um plano de ação na unidade básica de saúde com vista a ações de promoção da alimentação adequada e saudável, e, consequentemente, prevenção da obesidade infantil. Então, tem municípios que já têm tutores, que já são formados e que já desempenham trabalhos importantes, né, na estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. O leite materno, ele é adaptado às necessidades da criança nos primeiros anos de vida, né? Então, a necessidade energética da criança, ela casa perfeitamente com o que o leite materno vai estar oferecendo. Então, por isso não tem necessidade de ofertar outros alimentos que vão comprometer no estado nutricional da criança, né? Sem necessidade.
Mas para isso, para que a promoção da prática do aleitamento materno ela seja de fato efetivada, é importante que a gente garanta, não só a gente, mas o município, né, a nível também de Estado, garanta as condições necessárias para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, a garantia do pré-natal às mulheres, a garantia do alojamento conjunto, tá? Direito à licença maternidade, assim como também direito à informação. A gente está vivendo um momento que a gente tem que repassar informação para a população, né? Isso aí é crucial. Assim como o apoio aos profissionais de saúde, nós profissionais em relação à qualificação da força de trabalho, né? Assim como também o apoio à família e, claro, à sociedade. Então, as ações de cuidado e prevenção à obesidade infantil, elas começam lá na atenção primária, tá? Na unidade básica de saúde, por meio do monitoramento do estado nutricional. E a gente tem um instrumento preciosíssimo, né? Como se eu posso dizer assim, importante, que é a caderneta de saúde da criança, tá? Que ela garante, através dela, tem como nós cuidarmos, né? Ofertarmos aqueles primeiros cuidados de saúde, né? À criança, tá? Então, quando se trata do acompanhamento do estado nutricional, a gente tem os gráficos de crescimento, que servem para nortear, né, se aquela criança já está com uma tendência de sobrepeso ou já está com obesidade, né? Então a gente tem índices, né, que estão lá na caderneta de saúde da criança, que serve para nos nortear o nosso atendimento, tá? Como, por exemplo, o peso para a idade, né, que é um índice, a estatura para a idade e a massa corporal para a idade, que é o IMC para a idade, que dentre os índices é o que é mais indicado para a gente classificar, né, o estado nutricional da criança em relação ao sobrepeso e obesidade. Porque a união, né, do peso com a altura, no caso ao quadrado, eles são mais sensíveis, são indicadores mais sensíveis quando estão em conjunto, tá? Diferente do peso para a idade isolado, tá? Quando se trata da classificação em relação à obesidade e sobrepeso, né, ou desnutrição, tá? Então, como referência, nós temos as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde, tá, de 2006 para os menores de 5 anos e de 2007 para as crianças a partir de 5 anos, que são aquelas que estão lá na caderneta de saúde da criança. Aqui eu apresento para vocês o calendário mínimo de consultas, né, acessíveis a crianças, que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Por que eu resolvi apresentar para vocês? Porque através do calendário de consultas, né, de assistência à criança, tem como, através dele, a gente tem como monitorar as condições de saúde da criança, tá? Então, esse calendário, ele define todo um cronograma de atendimento à criança, né? Com 15 dias de vida, com 1 mês, 2 meses, aí vai para 4, 6, 9, 12 meses, e a partir daí, aos 18 meses, né, depois 24 meses, e a partir dos 24 meses, né, no caso 2 anos de idade da criança, o acompanhamento seria anual. Claro que vão existir exceções, como, por exemplo, condições de saúde da criança que vão demandar uma frequência maior desses atendimentos, tá? Esse aqui é um parâmetro, né, que foi definido pelo Ministério da Saúde, né, de calendário de consulta, e que serve também para a gente fazer o acompanhamento do estado nutricional. Ou seja, a cada consulta dessa é importante monitorar o peso e a altura da criança, fazer a marcação de forma correta lá na caderneta de saúde da criança, nas curvas de crescimento, assim como também investigar o consumo alimentar por meio dos marcadores de consumo alimentar da criança, tá? Que a gente pode utilizar as fichas de marcadores de consumo alimentar que eu vou mostrar adiante para vocês. Então, esse acompanhamento a gente faz por meio da vigilância alimentar nutricional. A vigilância alimentar nutricional, falando de uma forma mais clara, seria esse acompanhamento do estado nutricional da criança, assim como também do consumo alimentar, mas é importante que a equipe avalie em conjunto aqueles dados que foram coletados como forma de aplicar planos, ações em relação a cada caso, tá? A gente observa aqui que a vigilância alimentar ela pode ser aplicada tanto no ponto de vista individual quanto coletivo, tá? Então, primeiramente, é importante que a equipe colete os dados, né, no caso, peso e altura da criança, tá? Analise essas informações, tá? E a partir daí estabeleça planos de ação, tá? E avalie aquilo que foi trabalhado, tá? Um exemplo disso é, por exemplo, as ações do PSE nas escolas, né? Que não é para ficar somente em pesar e medir as crianças e lançar essa informação no sistema sem analisar, verificar a prevalência de obesos, de sobrepeso, porque isso tudo vai subsidiar o município para o planejamento futuro das suas ações. Então, aqui eu tenho ficha de marcador de consumo alimentar,
que é um instrumento importante, né, da atenção primária em saúde, né, que tem função de identificar os padrões alimentares, de comportamento, né, ou não. Eu não vou entrar em detalhes nessa ficha, porque daria uma outra discussão sobre os aspectos dela. Mas, de uma forma geral, ela é dividida em 3 campos, né? O primeiro campo visa investigar, voltado para crianças menores de 6 meses, aquele primeiro campo superior que vocês estão verificando. Isso é para identificar a questão do aleitamento materno exclusivo, investigar se a família está adicionando outros alimentos que não seja o leite materno nessas crianças. O segundo campo é para as crianças de 6 a 2 anos, né, que visa investigar se aquela criança está tendo uma alimentação complementar saudável, tá? E o último campo é o campo destinado para os outros ciclos da vida, a partir de 2 anos, crianças, adolescentes, adultos, né, que serve para a gente identificar o consumo alimentar da nossa população, tá? Então, para finalizar, eu queria apresentar para vocês esse gráfico aqui que eu acho muito interessante, um fluxograma, que ele mostra condutas, né, que podem ser aplicadas. Isso aqui serve para orientar, né, os cuidados da criança e adolescente com excesso de peso, tá? Então a gente observa que no lado esquerdo da tela nós temos o fluxograma das crianças de 2 a 7 anos. Então a gente sabe que a partir crianças que têm IMC maior do que 95 são crianças que são diagnosticadas com obesidade. Tá? Então, a partir de 95, maior que 95, já são consideradas obesas. Tá? Então, o que esse fluxograma apresenta? As crianças de 2 a 7 anos, tá? Que tenham percentil menor do que 95 e que tenham também maior ou igual a 95, ou seja, as que têm percentil maior ou igual a 95 são as que têm obesidade, mas não apresentam complicações. A orientação é que elas sejam orientadas contra a alimentação saudável e práticas corporais de atividade física para a manutenção do peso. Considerando que essas crianças estão em desenvolvimento, é importante que o profissional atente para esse detalhe, tá? É importante que, quando ele fala em orientação de alimentação saudável, a gente sabe que existem ações na escola, como as ações do PSE, tem um programa Crescer Saudável também, né, que alguns municípios têm implementado. Então é importante que essas crianças sejam engajadas nessas ações, garantia da participação delas nessas ações. Assim como também ações que são desenvolvidas pela própria unidade básica de saúde, como oficinas sobre alimentos natura, alimentos regionais, tá? Essa mesma orientação vale para aquelas crianças maiores de 7 anos, tá? Que, embora estejam com o IMC maior ou igual a 95, ou seja, obesas, e aquelas que estão com o IMC menor do que isso, não obesas, mas sem complicações, é importante que a família, os pais, né, sejam orientados, né, e a criança também seja sensibilizada quanto a isso, sobre orientações quanto à alimentação adequada e saudável e práticas corporais, tá? Quando a gente tem crianças de 2 a 7 anos, porém, com MC maior do que 95, ou seja, obesas, e com complicações, aí sim é importante que se tenha uma intervenção mais individualizada, tá? Então é importante que essa criança seja acompanhada mais diretamente pelos profissionais, tá? Pelo nutricionista, pelo médico, educador físico, assim como toda a equipe, né, que esteja inserida naquele contexto multidisciplinar, em determinados casos o psicólogo, o assistente social também, o terapeuta ocupacional. Essa mesma orientação vale para aquelas crianças maiores de 7 anos, né, que têm um IMC maior do que 95 com complicações. Dentre essas complicações que eu falei para vocês, eu me refiro, por exemplo, à hipertensão, à resistência à insulina, né, à hipercolesterolemia, tá? E também à síndrome metabólica, tá? Então, uma vez a criança sendo diagnosticada, é importante que ela tenha um cuidado mais de perto, mais individualizado em relação a isso. E aqui eu tenho alguns materiais, né, que eu apresento para vocês, que foram baseados, né, para realizar essa apresentação, tá? Vocês podem estar baixando, tá? E é isso. Gostaria de agradecer.